Oi fanfiqueiros seus lindos, trouxe o final dessa fic, se inscreva no canal, não custa nada e vai me ajudar bastante. Vamos ao final. O fim de semana foi um tédio sem fim. Eu peguei minha coberta e meu travesseiro e me mudei para o sofá da sala. Levei água, sucos e salgadinhos, não queria me levantar dali muitas vezes. Eu só queria que aqueles 2 dias passassem logo e que eu não pensasse muito em como Seung-kwan estava se divertindo com seus novos amigos enquanto eu estava ali abandonado. Era a primeira vez em toda a minha vida escolar que eu ficava feliz em acordar na segunda-feira pela manhã. O objetivo daquele dia era conseguir falar com Seung-kwan e saber se o plano estava dando certo. Quando saí do meu apartamento, Seung-kwan estava na porta me esperando. Bom dia, Han-sol. Ele me disse com um sorriso enorme no rosto. Eu fiquei tão feliz em vê-lo que me aproximei dele para abraçá-lo, mas ele fez um sinal usando os braços e me lançou um olhar repreendedor. Eu parei e quando olhei em direção ao apartamento dele, a mãe dele estava ali nos observando. Eu a cumprimentei e nós entramos no elevador. Ela deixou eu ir para a escola com você. Sério? Sim, eu disse que ela ia começar a amolecer, mas você não pode abusar. Nada de ficar me abraçando o tempo todo, seu chicletinho. Ele apertou minhas bochechas e ficou fugindo de mim, pois eu tentava a todo custo dar um grande abraço nele. Claro que eu fui o caminho todo olhando para ele e rindo feito um idiota. Um dia de cada vez, fazendo as coisas do jeito certo sem pular nos braços dele toda vez que eu o encontrava, acordando na hora certa e não reclamando de nada em relação a Seung-kwan para minha mãe. E na sexta-feira tivemos uma grande surpresa. Quando chegamos da escola, nossas mães estavam na minha casa nos esperando para o jantar. A mãe do Seung-kwan tinha preparado o jantar e eu quase chorei de felicidade ao ver todos ali reunidos novamente. Eu estava com muita saudade dessa comida maravilhosa. A mãe de Seung-kwan quase flutuou com o meu elogio e minha mãe me fuzilou com seu olhar matador. O que foi? Tem quase um mês que estou comendo pizza e comida congelada. Han-sol. Minha mãe me deu um chute na canela por baixo da mesa. Pizza, a Seung-kwan disse depois de engolir 1 litro de água na boca, que ele deu só em ouvir falar em pizza. Eu quero comer pizza. Minha mãe tem feito eu comer arroz todas as noites. Nós 4 desatamos a rir, as nossas diferenças se complementavam e nenhum de nós podia negar aquilo. O jantar foi ótimo. Depois de comer, eu e Seung-kwan assistimos um pouco de TV enquanto as duas falavam sobre as fofocas do trabalho. Eu tinha que manter uma certa distância de Seung-kwan, as coisas estavam começando a se acertar, mas nós não podíamos abusar pois elas ainda estavam de olho em nós dois. Han-sol, você ficou com meu livro de história. Eu não fazia ideia do que Seung-kwan estava falando e nem tive muito tempo para pensar. Antes que minha cara de surpresa estragasse a mentira dele, ele me empurrou para meu quarto. Eu não fiquei com seu livro, você deve ter perdido. Cala a boca, eu só queria vir no seu quarto um pouco. Ah. Ele imitou a cara que eu havia feito ao dizer aquele ah. Ele se jogou na minha cama e abraçou o meu travesseiro. Aquele abraço dele foi tão sentido que tive inveja do meu travesseiro. Enquanto ele namorava com minha cama, eu peguei meu livro de história da minha mochila. Seung-kwan, vamos embora. Ele deu um pulo da minha cama ao ouvir a mãe dele chamar. Até amanhã. Ele apertou minhas bochechas e demos um passo em direção à porta. O livro, eu disse antes que ele abrisse a porta. Ele se virou de repente para mim, se virou tão rápido que eu não tive tempo de frear e nós dois esbarramos. Eu estava com o livro levantado para entregá-lo e ele acabou esmagando o livro no meu rosto. Desculpa. Ele dizia enquanto acariciava o lugar onde o livro tinha batido. Aí. Você tá machucando, mas eu nunca perdi a mesma oportunidade de fazer ele se sentir culpado quando ele me machucava, mesmo que fosse sem querer. Ele ficou mesmo preocupado e o que ele fez para amenizar minha dor foi totalmente inesperado.
Foi tão rápido que quando dei por mim o rosto dele estava colado ao meu e ele dava selinhos nos lugares machucados, que eram próximos à minha bochecha. Eu só precisei virar o rosto um pouco para que seus lábios acertassem os meus. Mesmo sendo eu a provocar um incidente, eu fiquei tão chocado quanto ele. Foi tudo tão rápido e ao mesmo tempo tão significante que eu congelei. Não tivemos muito tempo de reagir ou falar alguma coisa, pois podíamos ouvir claramente os passos no corredor. Ele tomou o livro das minhas mãos e foi embora. Era sábado e, ao contrário do que imaginei, Seung-Kwan não apareceu na minha casa aquele dia. Eu tive medo de aparecer na casa dele, não queria forçar a barra agora que tudo estava indo bem. Quando a noite chegou, eu ouvi barulhos estranhos vindos da sala. Eu saí do meu quarto e vi minha mãe segurando a mão de Seung-Kwan. Ele teve muita febre, a mãe dele estava tão aflita que dava pena olhar para ela. Não tem ninguém para cobrir meu turno. Não se preocupe, vamos cuidar dele. Ela entregou uma sacola com alguns remédios. É só um resfriado, o médico disse que está tudo bem, é só controlar a febre. Seung-Kwan deixou as duas conversando e veio em minha direção. Seu rosto estava pálido e ele andava como um fantasma. Eu quero deitar. A voz dele estava embargada. Eu o segurei e o levei até minha cama. Eu estava preocupado. O Seung-Kwan sempre foi mais forte que eu, ele raramente caía de cama por causa de um resfriado, sempre que ficava gripado ele mesmo se medicava e agia como se não estivesse doente. Ver ele naquele estado me deixava sem chão. Não vai chorar. Por favor. Ele me disse depois de me encarar por um momento. Eu segurei minhas lágrimas e abracei o corpo quente dele. Era desconfortável encostar nele de tão quente que ele estava. Eu estou com muito frio, ele disse, se aninhando em meus braços feito um cachorrinho. Eu peguei mais uma coberta no guarda-roupa e tentei deixá-lo o mais confortável possível, mesmo que eu me sentisse sufocado com todos aqueles cobertores. O que aconteceu com você? Você estava bem ontem? Eu comecei a passar mal de madrugada e minha mãe me levou no hospital pela manhã. Nossas mães estavam na porta do quarto e a mãe dele ainda tinha aquele olhar aflito. Não se preocupe, eu vou cuidar dele. As duas se entreolharam como se lembrassem de algo que já havia acontecido antes. Minha mãe deixou os remédios na mesinha onde ficava o abajur e as duas saíram do quarto sem dizer nenhuma palavra. O que deu nelas? Eu perguntei-me voltando para Seung-Kwan. Eu disse a mesma coisa para sua mãe no dia em que nos conhecemos. Eu não conseguia me lembrar claramente desse ocorrido, me lembrava vagamente de encontrar com ele no elevador, de vê-lo sorrindo para mim e de voltar da escola segurando a mão dele. Não demorou muito para que a febre dele baixasse e ele começasse a suar. Seus cabelos grudavam em sua testa e seu rosto estava pegajoso de suor. Ansol, eu preciso de um banho. Ele se sentou na cama e jogou as cobertas no chão. Pode ir tomar banho, eu vou pegar uma roupa para você. Já tínhamos nos levantado da cama e ele me agarrou, me impedindo de sair do lugar. Vernoni, são 2 da manhã, você acha mesmo que eu vou ter coragem de tomar banho sozinho? Ele nem me deixou dizer nada e começou a tirar minha camisa. Eu estava tão nervoso com aquele assédio todo que só conseguia rir da situação. A verdade é que Seung-Kwan sempre agiu daquela maneira despreocupada comigo, eu é que já não conseguia mais encarar as coisas como elas eram antes. Eu olhei bem nos olhos dele e tentei ver se havia alguma maldade no que ele estava propondo. Queria saber se aquilo era uma provocação ou se era mesmo medo de tomar banho sozinho. Eu não conseguia decifrar o olhar dele, não conseguia ver qual era a verdadeira intenção dele e aquela incerteza me impedia de dar um passo adiante. Ansol, eu não consigo levantar o braço. Ele tinha a bucha e o sabonete nas mãos e fingia não conseguir segurá-los. Vernoni, pode me ensaboar? Que tipo de pergunta era aquela? Naquela situação ele parecia tão vulnerável e frágil, o rosto dele estava um pouco vermelho por causa da febre, seus olhos tinham uma moleza provocadora e o tom de sua voz me deixava louco.
de onde eu podia tirar sanidade para não avançar em cima dele. Eu peguei a bucha e o sabão das mãos dele e o virei de costas para mim. A intenção era fazer ele ficar de costas para não reparar em uma reação instantânea que meu corpo teve depois daquele pedido. O problema era lidar com a visão que estava ali à minha frente. A água escorria por sua pele branca e macia. Ou eu estava louco ou o corpo brilhava. Era muita perfeição para suportar. Eu o enchi de espuma, para que a espuma cobrisse aquela tentação toda. Tentei não tocar muito nele durante aquele banho e o finalizei o mais rápido que pude. Eu estava me tornando um pervertido. Eu podia fugir do Seung-kwan, mas não podia fugir de mim mesmo nem de todos aqueles pensamentos tentadores. Ansol, qual o seu problema? Eu já não tinha desculpas para inventar e sabia que chegaria a hora que Seung-kwan se chatearia pela maneira como eu estava agindo nos últimos dias. Durante toda aquela semana eu estava fugindo dele, eu evitava ficar muito tempo sozinho com ele e tentava não ter muito contato físico enquanto dormíamos juntos. Você parece que está com nojo de mim. O que eu te fiz para você agir assim comigo? As coisas tinham voltado ao normal. Seung-kwan voltou a dormir na minha casa e tudo estava como era antes, só eu estava diferente. Eu fugia do Seung-kwan o tempo todo. Eu estou cansado, me deixe em paz, eu tenho uma apresentação para fazer. A maneira como me soltei dos braços dele deixou ele boquiaberto. Eu não consigo te entender. Foi você quem quase ficou maluco quando não podia ficar perto de mim e agora você nem olha na minha cara. Os olhos dele estavam molhados. Eu me sentia um covarde por não conseguir explicar a ele o que estava acontecendo comigo. A cada dia que se passava eu me sentia mais decepcionado por ele não corresponder aos meus sentimentos. Todos os momentos que tínhamos não tinham o mesmo significado para ele e aquilo era muito frustrante. Eu vou te deixar em paz. Meu coração se apertou ao ouvir aquelas palavras. Ele não estava brincando. Seung-kwan tem um orgulho muito forte e ser rejeitado daquele jeito deixou ele muito ferido. Assim que ele bateu a porta e saiu do meu quarto, meu coração deu um nó. Meus olhos ardiam. Eu não conseguia decidir se aquilo seria bom ou ruim, mas eu precisava de um tempo. Eu precisava esperar que ele chegasse às mesmas conclusões que eu já havia chegado. Ficamos a semana toda sem falar nada um com o outro. Eu até pensei que ele não iria na minha apresentação de dança, mas eles estavam todos ali, os três. Durante a apresentação o meu olhar estava focado e minha concentração estava perfeita até que por um segundo eu olhei para ele e não era loucura minha. Por um mísero segundo eu vi nos olhos dele aquele olhar de quem queria me beijar, o olhar pelo qual eu esperei tanto estava ali me seguindo pelo pequeno palco quase me devorando. Eu terminei a apresentação e minha vontade era correr para os braços dele e finalmente beijá-lo apropriadamente. Saímos para jantar fora naquela noite e ele tinha aquele biquinho emburrado no rosto sempre que olhava para mim. Depois de ir ao banheiro eu me sentei ao lado dele. Eu ainda não conseguia contar a ele porque estava fugindo dele, então só o que eu podia fazer era me desculpar. Seung-kwan, você ainda está com raiva de mim? Ele levantou o rosto e me olhou de cima para baixo. Eu não estou com raiva, só estou te deixando em paz. Eu achava tão fofo quando ele ficava emburrado daquele jeito. Eu tentei segurar a mão dele por baixo da mesa e ele empurrou minha mão. A mãe dele estava de folga naquele dia e depois de voltarmos para casa ela e minha mãe já tinham se preparado para uma noite de cerveja e fofocas. Eu e Seung-kwan tomamos conta do sofá e aos poucos ele foi deixando eu me aproximar dele. Desculpa, eu estava estressado por causa da apresentação. Ele me olhou com aquela cara de indiferença, como se mesmo que eu dedicasse o resto da minha vida a ele, ele não me perdoaria. Eu o envolvi em meus braços, suas costas estavam coladas ao meu peito, meu rosto repousava em seu ombro e aos poucos ele foi se acomodando em meu abraço. Depois de um tempo vendo programas aleatórios na TV ele já estava mais calmo. Uma cena de beijo me fez lembrar do dia do livro de história. Seung-kwan, por que você me beijou?
Eu disse bem próximo ao ouvido dele para que nossas mães não nos ouvissem da cozinha. Quando que eu te beijei? Naquele dia que você roubou meu livro de história. Aquilo não foi um beijo. Claro que foi. Seu ladrão de beijos e de livros. Eu pedi por aqueles tapas, ele se soltou dos meus braços e se virou de frente para mim. Caímos no sofá com ele por cima de mim. Para de frescura, eu dou selinhos daqueles na minha mãe todos os dias. Ele queria me convencer de que tinha sido algo sem importância, mas nem ele parecia convencido daquilo. Ele desviava o olhar do meu. Eu continuei buscando os olhos dele e lá estava ele de novo. Ele ainda não estava totalmente perfeito, pois haviam algumas dúvidas mescladas àquele olhar. Eu não queria esperar mais tempo. Eu o tirei de cima de mim. Passamos silenciosamente pela cozinha e chegamos até o meu quarto. Tranquei a porta e o encostei na parede ao lado da porta. Meu corpo o pressionava contra a parede. Eu senti os batimentos acelerados do coração dele contra o meu peito. Ele estava sem ação. Eu me aproximei lentamente e tomei suavemente aqueles lábios que eu tanto desejava. Os braços deles envolveram meu pescoço e ele praticamente se apoiou em mim. Eu saboreei seus lábios sem pressa, aproveitei toda a doçura e maciez de sua boca. Ele demorou algum tempo a reagir e aos poucos ele passou a corresponder ao meu beijo. Depois de findar o beijo eu o abracei. Ele estava assustado, seus braços me apertavam forte buscando algum conforto como se eu tivesse revelado algo desconhecido a ele com aquele beijo. Ansou, nós não podemos fazer isso. Minha mãe vai me matar. Ele destrancou a porta e ficou andando de um lado para o outro dentro do quarto. Eu conseguia entender um pouco o que ele estava passando. Se ele tivesse me beijado antes da confusão que a mãe dele arrumou, eu teria ficado bem confuso também. Ele precisava de tempo, dias, talvez semanas para entender o que estava acontecendo. Mesmo que ele ainda não tivesse admitido para si mesmo, ele já me olhava com um olhar apaixonado. Talvez a mãe dele tenha visto esse mesmo olhar em mim quando resolveu me afastar do Seung-Kwan. A diferença é que Seung-Kwan não fica em um canto ou enfurnado em uma cama refletindo sobre seus sentimentos. Ele põe tudo pra fora e quer discutir tudo comigo. Não vamos deixar ela saber por agora. Eu tentei abraçá-lo novamente, mas ele quase corria de mim. Não. Não, nunca mais encoste em mim, vamos acabar com isso agora. Acabar com o quê? Nós nem começamos. Eu estava rindo e ele parecia que ia chorar a qualquer momento. Era mais fácil para mim, eu já tinha passado por todos aqueles confrontos e só o que restou no fim de tudo foi a minha vontade de ficar com ele. O problema é que Seung-Kwan é o tipo de pessoa que se importa muito com a opinião dos outros. Ele realmente estava preocupado com a reação da mãe dele e da minha mãe também. Se eu não o acalmasse, ele poderia sim ficar perdido e até se afastar de vez de mim para não magoar a mãe dele. Seung-Kwan, tá tudo bem, não vamos contar nada para elas por enquanto, nós nem sabemos o que está acontecendo, não é mesmo? Eu consegui me aproximar dele e quando meus braços o envolveram a sensação era completamente diferente. Finalmente nossas ações estavam sincronizadas, voltadas para o mesmo sentimento. Nas folgas da mãe dele ele não dormia na minha casa, mas as duas fofoqueiras exageraram um pouco na bebedeira e todos acabaram dormindo na minha casa. Ele estava com seu pijama de ursinho, eu não o via vestido daquele jeito há um bom tempo. Eu sei que deveria dar a ele algum espaço, um tempo para ele colocar as ideias em ordem, mas ele estava tão fofo com aquele pijama e o olhar assustado dele o deixava ainda mais fofo e mordível. Eu o puxei para a cama e o abracei. Vernonei, eu estou com medo, você não vê a loucura que é isso tudo? Logo agora que minha mãe se convenceu de que não tinha nada entre nós dois. Ficar com você é o mesmo que fazer ela de trouxa. Eu acariciei o rosto dele. Não vamos contar nada a elas, primeiro vamos descobrir o que está acontecendo. Eu estava sendo um pouco maldoso, conhecendo bem o Seung-Kwan como eu conheço, eu sabia de um outro ponto fraco do meu vizinho, a curiosidade. É claro que eu a usaria a meu favor.
Você gostou de me beijar? Você não quer saber o que eu sinto por você ou há quanto tempo eu não vejo você só como um amigo? Eu queria plantar 1 milhão de sementinhas de curiosidade nele. Ele me olhou pensativo e lentamente sua mão veio até meu rosto. Ele dedilhou minhas bochechas, não como ele fazia antes, apertando-as como se eu fosse um bebê. Ele as acariciou suavemente, sentindo aquela nova sensação. Eu tomei seus lábios pela segunda vez naquela noite. Deixei que ele guiasse o beijo, que explorasse minha boca como bem quisesse, que aprofundasse ou suavizasse de acordo com sua vontade. Só o que eu não deixava ele fazer era finalizar aquele beijo. Minha mão segurava firme a sua nuca e eu não permitia que ele tirasse sua boca da minha. Vernon, você quer conversar? Eu estranhei a pergunta do líder do clube de dança. Eu não estava errando nada nos ensaios. Roshi e eu ficamos sozinhos na sala de ensaio. Você e o Seung Kwan se acertaram? Aquele se acertaram era bem sugestivo. Será que a minha relação com Seung Kwan era assim tão óbvia que todos ao nosso redor podiam se dar conta dela? Eu apenas anuí. O sorriso aconchegante dele me enchia de confiança para falar sobre aquele assunto. As coisas estão indo bem, bem até demais, eu acho. Eu fiquei um pouco envergonhado só de lembrar de todas as descobertas que eu e Seung Kwan estávamos fazendo. Vocês já transaram? Eu não esperava por aquela pergunta tão direta. A expressão dele era a de sempre a mesma que ele usava para me dar bom dia. Eu neguei com um balançar de cabeça e fiquei calado. Se você não queria conversar sobre isso, você não deveria ter pesquisado o que fazer na primeira vez? No computador do clube. Eu queria um buraco para me enfiar dentro. Eu e Seung Kwan queríamos muito fazer, mas não sabíamos como. Eu não tinha confiança para guiar aquela primeira vez. Eu não queria que nada desse errado, não queria que nada traumatizasse ou machucasse o Seung Kwan, por isso eu a estava adiando tanto. Desculpe, eu vou apagar o histórico. Eu já apaguei, eu posso te ajudar. Eu não tenho muitas experiências, mas também não sou um virgem desorientado como você. Ele estava mesmo me dizendo que já tinha transado com outro garoto. Era fácil conversar com Roshi, ele sabia a hora certa de brincar para descontrair e sabia ser sério nos momentos necessários. A conversa foi longa e eu descobri coisas que eu nem imaginava. No final de toda aquela explicação, ele me deu novamente a chave reserva de seu apartamento e me deu a bela notícia de que passaria o fim de semana todo na casa do Ozzy. Dessa vez é sério. Eu não sabia do que ele estava falando. O rosto dele estava bravo e ele apontava o dedo para mim. Troquem os lençóis quando terminarem. Ele abriu um sorriso e foi embora. Quando saí, encontrei Seung Kwan na porta da escola. Ele e Jeong Han estavam conversando e pararam de falar assim que me viram. Jeong Han também era do clube de canto e os dois se tornaram bons amigos. Boa sorte e me conta como foi. O rapaz de cabelos longos e sorriso angelical disse antes de seguir seu caminho. Você pegou a chave? Como ele sabia sobre a chave? Peguei. Ótimo, agora vamos que vou te explicar todo o plano para convencer nossas mães a deixarem a gente passar o fim de semana fora. Foi então que eu tive certeza de que o Roshi não veio conversar comigo do nada. Eu criei um monstro, era só o que eu conseguia pensar enquanto ouvia Seung Kwan me contar sobre tudo o que ele tinha feito para que pudéssemos passar aquele fim de semana no apartamento de Roshi. Eu sabia que ele queria aquele momento tanto quanto eu, só não sabia o quanto ele era maquiavélico para consegui-lo. Saímos de casa como se fôssemos para eventos separados. Eu fui direto para o apartamento de Roshi e Seung Kwan foi até a casa de Jeong Han. Segundo Roshi, haviam preparativos que ele precisava fazer. Quando eu perguntei que preparativos eram aqueles, ele me disse que era melhor que eu não soubesse dos detalhes. A lista para que tudo corresse bem incluía um filme, um lanche leve e uma bebida para ajudar a descontrair. Eu e Seung Kwan nunca havíamos bebido nada alcoólico e nem tínhamos idade para comprar bebidas, então Roshi deixou em sua geladeira uma garrafa de champanhe. Seung Kwan demorou a aparecer, eu já estava com medo que algo tivesse dado errado.
Já era noite quando ele chegou. Seus cabelos estavam um pouco úmidos, e seu rosto estava tão bonito e radiante que meus pensamentos se perderam assim que ele me olhou. Eu podia ver nos olhos dele muita confiança. Muitas vezes, durante a minha vida eu vi aquele tipo de olhar no seu Nikwan. Quando tínhamos que enfrentar nossos problemas, ele sempre me olhava como se tudo fosse dar certo. Me senti confortado, não importava o que acontecesse ali, eu não o perderia por causa disso, era esse tipo de confiança que ele me passava. Escolhemos o filme e tomamos a primeira taça de champanhe. O nervosismo foi aumentando e acabamos bebendo champanhe rápido demais. O filme não estava nem na metade e nós já estávamos enroscados no sofá. A pele dele estava tão cheirosa e macia que derretia nos meus lábios. Suas mãos invadiam minha roupa e ele me arranhava delicadamente. Éramos bons naquela primeira parte, afinal tivemos muito tempo para praticá-la. O que estava acontecendo ali não tinha comparação com as coisas escondidas e apressadas que fazíamos em casa, mas não estávamos perdidos naquelas preliminares. O corpo de Seung-Kwan ganhava uma sensibilidade anormal quando ele estava excitado e ele tinha que se controlar muito quando estávamos em casa. Ali, quando meus beijos passearam por seu pescoço, eu vi o quanto ele estava entregue. Os murmúrios e gemidos não eram disfarçados ou escondidos e meus ouvidos faziam festa ao ouvi-los. Esse sofá está muito apertado, ele sussurrou no meu ouvido. Eu concordei com ele e partimos para o quarto. Esbarramos em tudo que havia pelo caminho, pois nossas bocas não queriam se desgrudar. Quando esbarrei na cama e parei ali, me surpreendi com a rapidez com que nossas roupas foram parar no chão. Eu me sentei na beirada da cama e ele se encaixou no meu colo, suas pernas entrelaçavam minha cintura. Eu percorria suas coxas e enchia minhas mãos em sua bunda farta, apertando-o ainda mais contra meu corpo, o que fazia com que nossos membros se friccionassem. Gemidos manhosos eram abafados entre nossos beijos, os quadris dele se moviam de um jeito muito provocante, eu o senti prender a respiração e tensionar os músculos. Ele parou tudo de repente e se afastou. Tá tudo bem? Você quer parar? Nem pensar, é que... Você sabe, não quero que tudo acabe muito rápido. Ele voltou para a cama, meus olhos se desgrudaram dos dele e eu pude admirar toda a perfeição, era o corpo dele desnudo. Vai ficar aí só me olhando? Ele sorriu de um jeito provocativo e travesso. Eu me posicionei entre suas pernas e ele as abriu mais para me acomodar. Por um breve momento eu me senti nervoso, meus olhos procuraram os deles e ele me puxou para um beijo. Ao desgrudar sua boca da minha, ele abriu uma das gavetas do criado mudo e tirou de lá um pequeno frasco de lubrificante, que foi colocado em minhas mãos com um pouco de impaciência da parte dele. Ele me ajudou desde o início da preparação até o momento em que eu finalmente o penetrei. Eu senti sua entrada me apertar e me expulsar. Aqueles segundos que tive que ficar parado esperando ele se acostumar com o volume que o invadia foram os mais longos que passei. Era apenas o início e nós dois já estávamos perdidos de prazer. Nossas respirações e nossos batimentos estavam sincronizados. Um movimento sutil de seus quadris era o sinal que eu tanto esperava. Valeu a pena todo o tempo que esperei. Ele elevou o quadril e eu pude estocá-lo de maneira perfeita. Os movimentos lentos foram ganhando ritmo e velocidade. Em pouco tempo eu já o penetrava com rapidez e profundidade o suficiente para nos enlouquecer de prazer. Os gemidos e os barulhos de nossos corpos se chocando preenchiam o quarto. Eu me debrucei sobre ele e senti o quanto era bom penetrá-lo enquanto nossos corpos estavam colados. Vernon, e ele gemeu meu nome ao arquear as costas depois de uma estocada mais lenta e profunda. Suas mãos me apertavam, me puxando ainda mais para junto dele. Ele me pediu para repetir um movimento. Nenhum de nós dois aguentou aquilo por muito tempo e ele foi o primeiro a gozar. Seu corpo todo se contraía enquanto ele gemia manhoso por baixo de mim. Eu me desfiz dentro dele logo em seguida. Meu corpo desabou sobre o dele e ficamos um bom tempo tentando recuperar o fôlego. Eu não conseguia conter um sorriso.
Meu peito estava acelerado e não era só pelo que tínhamos acabado de fazer, era por saber que tudo aquilo era só o começo. Tínhamos tanto a explorar, tanto a descobrir. Eu sentia que uma vida inteira não seria o suficiente para gastar todo o amor e todo o desejo que preenchia meu peito naquele momento. O fim de semana foi muito bom, aproveitamos cada segundo do nosso tempo ali. Quando voltei para casa as coisas estavam meio estranhas, eu não consegui olhar nos olhos de minha mãe. Elas estavam muito ocupadas com o trabalho aquela semana e assim que tiveram uma folga jantamos todos na casa do seu Nikwan. Vocês não precisam mentir assim para nós. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio na mesa. Minha mão estava em cima da mesa e seu Nikwan a segurou enquanto olhava para a mãe dele. Ela começou a chorar. Não estávamos juntos antes, tem pouco tempo que começamos a namorar. Depois que seu Nikwan falou aquilo a comoção foi total, de uma hora para outra todo mundo estava chorando. Não saiam mais de casa assim, ficamos com medo de que vocês não voltassem mais. Era difícil para as duas aceitarem que estávamos mesmo namorando, embora aquilo não fosse nenhuma novidade, elas já tinham muitos indícios do que estava acontecendo. Não queríamos mentir para vocês, só não sabíamos direito o que estava acontecendo. Minha mãe se levantou e deu um abraço envolvendo eu e seu Nikwan ao mesmo tempo. Quando proibiu seu Nikwan de vir aqui, viu quanto vocês dois estavam apaixonados. A mãe dele se juntou ao abraço. Eu não quero acreditar que vocês cresceram. Até a próxima, compartilhe a viadagem, deixem o mundo mais purpurinado, vamos acabar com o preconceito. Um beijo com gosto de limão em inglês.